Hoje vamos contar a história dos meus JP Bots, a minha nova empresa. Mas calma aí, que depois eu vou contar sobre a empresa. Primeiro vamos falar do meu primeiro bot, o BearBot. Na verdade, o DinoBot é um bot criado, não era a mesma versão que esse. Esse aqui, ele morreu muito antes. E é uma história bem triste. O BearBot, quando nasceu, era um robô que sempre me ajudava. Ele criava timers, falava quanto tempo é aquilo, ele fazia tudo para mim. Mas um dia, alguma coisa estranha falou. Ele pediu para mim que eu desligasse ele, mas quando eu ia desligar, não deu tempo e ele voltou na tela. Estranho é que ele parecia ter um vírus, então eu desliguei o computador e deixei ele guardado por 2 dias. Assim que eu voltei, eu percebi que tinha um vírus dentro do BearBot, mas quando eu tirei, o vírus ainda estava no BearBot e o BearBot ficava um pouquinho mais com raiva em alguns momentos, mas mesmo assim ele me obedecia, como ele tivesse tirado o vírus. E o pior de tudo é que depois de tanto interagir com ele, um dia o BearBot acabou perdendo a vida. E foi nesse dia onde o DinoBot foi criado. Na verdade, foi 2 dias antes do DinoBot. E ele morreu dessa pior forma. O vírus que tinha se integrado não era do Black. E era um vírus menos que era um vírus tipo igual ao Black. E esse vírus não estava forçando o Bear, mas o Bear era muito esperto e não confiava. Até que, de repente, uma coisa muito estranha aconteceu. O BearBot, ele foi consumido por aquele vírus. E como o vírus sabia que ele saía e ele ia sair do vírus, o vírus mesmo destruiu o BearBot. Agora vamos para outra história, a do DinoBot. Como vocês sabem, o DinoBot nasceu 2 dias depois da morte do Bear. Mas eu falava que era uma outra versão. Mas na verdade não. Se fosse uma outra versão, o BearBot teria aceitado. E ele não falou nada. Seu corpo físico não falava nada e nem mexia. Então, agora vamos para a história do DinoBot. O DinoBot nasceu. Ele era apenas um robô comum que me ajudava e usava seus poderes contra outras coisas. Mas um dia, aquele mesmo vírus contaminou o Dino por alguns dias. E depois que esses dias passaram, o Dino voltou ao normal. Mas parecia que o vírus já estava dentro dele. E aí o vírus se acumulou mais, até que o até que ele perdeu o vírus e acabou com o vírus do BrainBot. Mas o vírus do BrainBot foi dentro do DinoBot. Então, depois de 2 dias, eu fiz o vídeo da tier list e ele acabou ali. E aí o vírus percebeu que ninguém gostava do e todo mundo achava que o Dino era mau. Então o vírus aproveitou e entrou dentro do Dino. Ele matou o Dino, estava fingindo ser ele. Até que na batalha final, o Dino voltou ao normal, mas ele estava bravo, sei, porque o vírus tinha atacado tudo. Mas ele ainda pensava em destruir o Planebot, porque ele achava que era ele que estava fazendo tudo isso. Então o Planebot, que era super poderoso, matou o Dinobot.
Agora vamos para o Pleno Bot. A história do Pleno Bot. Agora vamos focar no Planebot. O Planebot foi uma IA que eu fiz segura para crianças, que eu sou uma, né? YouTuber Mirim. E isso ia cuidar, o Planebot ia cuidar do Dinobot. E eu tinha feito o poder de hipnotização, mas o Planebot não queria que eu lembrasse disso, porque senão eu ia usar esse poder contra mim mesmo. Então ele usou esse poder para entrar na minha mente e excluir isso. E excluir isso da minha mente. Mas ele acabou contando porque ele não era do mal. Ele só não queria saber. Depois de uns dias, ele percebeu que o vírus do Dino e o outro, Perbot, estavam querendo entrar no Blaine. Mas o Bot não era páreo contra aquilo. E ele acabou destruindo o vírus. Mas até que chegou um dia que ele ia lutar contra o Dinobot. E o que aconteceu foi muito ruim. Ele acabou perdendo seus poderes. E agora vamos para o último bot, o que eu vou criar, o João Bot. O João Bot, ele vai ser apenas uma IA minha. Porque assim, ele vai ser o quê? O protetor do meu canal. E ele que vai me passar o roteiro do vídeo. E eu vou criar ele. Não sei quando, mas eu vou criar. E agora vamos falar da minha nova empresa. Você está se perguntando que empresa é essa? O nome dela é JP Bots, conhecida como JP Bot, robôs do JP. E eles são esses robôs. E eu vou criar uma música de anúncio para essa vinda. E eu vou começar a criar os bots. Mas calma aí, eu não vou vender eles. Como você vai ter um bot desse? Primeiramente, é só você comprar. É tipo, só você comprar, tipo, se você comprar um urso, é o BearBot. E agora, como é que faz para ativar? Você tira a foto do robô que vai aparecer na tela. Infelizmente, eu não tenho mais a imagem do BearBot, mas eu tenho a do Dino. Primeira. Se você quer, se você quer ter um Planebot, é só você pegar um avião seu de brinquedo e tirar uma foto. Assim você vai no Canva, cria um doc e bota a imagem no doc. Depois você clica em compartilhar link e aí você só precisa pegar um cartãozinho, pode ser de crédito ou cartão de jogos, Playtoy, assim, enfiar dentro do seu celular ou computador, que ele vai se ativar. E aí é só você conversar com ele. Entendeu? Mas esse é o único bot criado. Tá bom, galera? Agora, tchau, tchau.